Os teclados mecânicos estão com os dias contados. Agora que eu atualizei o meu PC, eu preciso melhorar o meu setup aos pouquinhos. E para aproveitar bem essa nova experiência, eu preciso escolher a minha bancada de maneira consciente. A experiência do PC nunca vai ser só sobre o PC, a gente sempre tem os periféricos. E periféricos são uma coisa muito pessoal. A gente vai ter desde opções extremamente carnavalescas, com LEDs, com construção não tão confiável, até opções muito caras, que elas sinceramente não fazem muito sentido para um setup racional, nem para uma pessoa comum. Desde que eu entrei no hobby do PC Master Race, faz uns 8 anos aí, eu comecei a fazer bastante pesquisa sobre periférico para testar mesmo o que eu podia ter de opção. E desde que eu comprei meu primeiro PC Gamer, que foi aquele que eu descrevi no primeiro vídeo, eu venho testando alguns teclados mecânicos, passando tanto por tamanhos diferentes. Eu comecei lá com um TKL, fui para um teclado 75%, depois voltei para o TKL e passei para um teclado 60%. Nesse período eu utilizei basicamente todos os switches mais comuns aí do mercado, né, das cores mais comuns possíveis. E os meus preferidos sempre foram os marrons. Atualmente eu vim usando um teclado 60% que eu não faço ideia qual que é o modelo, eu não faço ideia quando que eu comprei ele, mas sinceramente não foi o melhor teclado que eu escolhi. Ele não tem ajuste de altura, ele não tem a melhor construção possível, mas como eu falei, é uma coisa muito pessoal. Pro mouse já é um pouquinho diferente, eu só tive dois nesse período, que foi um Razer Death Feather, que eu usei por muito tempo, mesmo antes de comprar o computador, e depois eu comprei o melhor mouse que eu já utilizei na minha vida inteira, que é o G903. Esse mouse aqui é fantástico, mas nem o melhor mouse vai sobreviver a um idiota tendo um ataque de pelanca jogando CS. E infelizmente eu bati com esse mouse na mesa e eu quebrei o clique jogando CS. Eu não sei se o microfone vai pegar, mas esse é o clique do botão direito, e esse é o clique do botão esquerdo. Ele nem pega o som direito porque ele realmente é quebrado. E ele é muito sensível, então eu tinha que cuidar para não ficar descansando o dedo em cima do mouse, enfim. Mas nem por isso ele deixou de me servir por praticamente aí 2 anos. Mas chegou a hora de atualizar. O teclado, para ser bem sincero para vocês, eu não gostei do formato de 60%. Teclados pequenos nem sempre são vantajosos. Para mesas mais compactas eles são interessantes, mas como eu tenho um pouco mais de espaço, eu resolvi voltar para um 75% e agora eu tenho aqui um Acu TAC 75HE. E apesar de eu já ter testado vários teclados mecânicos, o nome dele entrega qual é o segredo dele, que é o HE ou Hall Effect. Isso significa que ele é um teclado magnético que utiliza uma tecnologia que foi descrita lá em 1879 e ela é aplicada na saúde, ela é aplicada em tecnologia de foguetes e agora a gente reduz ela um pouquinho e aplica ela em teclados. Esse não é o teclado mais moderno que a gente tem outras tecnologias de teclado magnético que são os teclados TMR, mas eu não achei necessário dar um salto tão grande, até porque o preço em alguns momentos chega a dobrar. Mas isso reitera muito a frase que eu falei lá no início do vídeo, né? Os teclados de molinha com toque mecânico já estão aí ficando um pouco obsoletos. E aí você me pergunta, né? É uma tecnologia mais cara, é mais difícil de obter? Qual que é a real diferença dela, né? Porque a diferença é que o teclado mecânico, ele precisa que duas partes de metal se toquem para ele detectar a ação que você imputou no teclado. O teclado magnético, ele vai detectar pela diferença de campo magnético que está ocorrendo aí. Então, um simples toque na tecla acaba ativando o movimento desde que você configure para essa característica. E outra característica é que, como a gente não tem um momento exato em que duas partes vão se tocar, né, simplesmente pela diferença de movimento, a gente também tem uma outra tecnologia que é empregada, na verdade não é uma tecnologia, é uma característica, que é o Rapid Trigger, que basicamente significa que o reset da tecla, né, que quando o personagem da tela para de se mexer, é quando eu tiro o meu dedo bem pouquinho da tecla, não preciso tirar muito. Então, esse aqui é só uma demonstração rápida de como funciona o software de configuração do teclado TAC 75 da Acu. Ele é um software que ele não precisa baixar. A gente tem ele diretamente no navegador, ele consegue salvar diretamente na memória do teclado e ele é extremamente simples de ser usado. Esse é o layout aqui que vocês estão vendo, e se vocês verem, a gente tem várias corzinhas, né? Alguns tem o 2, alguns tem o 4, e eles simbolizam qual que é o switch que está sendo utilizado. Se eu vir aqui e vir em ajuste de switch, eu tenho alguns para serem selecionados, e as teclas os quais eu substituí para o Jade Pro, eu selecionei como Jade Pro, e os switches que mantêm o Astro In, eu mantive o Astro In.
Aqui, individualmente, eu consigo colocar qual que é a distância que eu quero que esse switch ative. No WASD, que são os principais aqui que eu uso para jogar, eu deixei ele em 0.1 milímetro de ativação, ou seja, mal eu relo no teclado, ele já ativa. Nas teclas que eu uso menos, eu deixei aqui a ativação em 2 milímetros, que também já é muito pouco, mas ainda assim, eu não preciso que elas ativem tão rápido, o que evita um pouco o misclick em algumas situações. Nessa tela de simulação, a gente consegue ver mais ou menos como é que funciona essa ativação dos switches magnéticos. Se vocês perceberem aqui nesse switch virtual que eu tenho, mal eu estou tocando no teclado, ele já vai ativando. Só que isso se representa melhor se eu for para um jogo com vocês. Beleza, aqui dentro do Apex eu consigo mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona essa rápida ativação e também o Rapid Trigger do teclado. Se eu só chegar perto do W aqui e der uma encostadinha de leve, o personagem já se mexe na tela, como vocês podem ver por aí. Assim como se eu vir um pouquinho para trás, se eu vir um pouquinho para o lado. Isso faz com que a resposta entre o meu comando e a ativação, né, e o mexer do personagem, a movimentação dele, seja muito mais rápido. E outra característica é que quando eu levanto essa tecla, né, ele começa a andar logo que eu clico. E quando eu tiro um pouquinho do dedo só, ele já para. Tá vendo que eu quase não tiro o W antes dele parar de fazer? Ele é bem sensível. Então toda vez que eu tiro o dedo, ele já para, mesmo eu não tirando todo. Essa é a vantagem competitiva desse teclado. E outra característica que esse tipo de teclado tem, na verdade, esse teclado especificamente tem, é uma taxa de atualização de 8.000 Hz. Significa que a comunicação dele com o computador é um pouco mais rápida. Mas, sinceramente, não se enganem, ele não vai te transformar num profissional. Se tu é ruim, assim como eu, tu vai continuar ruim. Só que agora tu vai ser ruim com muita eficiência, assim como eu venho sendo no CS. No caso do TAC-75HE, ele já vem com switches excelentes, que são os switches Astro A1. Você vai conseguir configurar todas essas características que eu citei com tranquilidade e usar com tranquilidade. Porém, como eu gosto de customizar a maioria das coisas que eu tenho, porque, de novo, periféricos são muito pessoais, assim como tudo que você tem é muito pessoal seu, eu acabei mudando um pouquinho. O teclado antigo que eu tinha, ele veio com switches Gateron vermelho. Eu não sei como é que é a pronúncia em português dessa marca. Mas eu acabei testando também os Gateron amarelo. Então, no final das contas, o teclado era meio que um híbrido entre vermelho e amarelo, dependendo para qual tecla. Com o TAC-75 não seria diferente, né? Eu comprei os switches que são tidos como os melhores para teclados magnéticos hoje em dia, que são os switches Jade Pro. Sinceramente, não fez diferença. Outra coisa que eu faço nos meus teclados, e isso eu fiz nos 3 anteriores e fiz nesse aqui que eu utilizo atualmente também, porém eu não tive tempo para fazer ainda no TAC-75, é preencher a carcaça com alguma coisa, ou papel, ou fita, e o som tende a melhorar. Eu não procuro ter tanta coisa desse tipo, mas eu procuro ter um som mais aprazível ao invés de ter uma coisa gritando no meu ouvido quando eu tô jogando de madrugada. Pro mouse, eu escolhi uma coisa um pouco mais comum. Porém, apesar de ter ido para um mouse um pouco mais barato, eu quis um mouse mais eficiente, mas também que fosse de alto nível. E eu escolhi o VXZ R1 Pro Max. Eu basicamente saí de um mouse de 130 gramas para um mouse de 54 gramas. É de uma marca chinesa, não é de uma marca famosa, mas ele ainda assim entrega peças de excelente qualidade e os sensores que os mouses mais famosos aí que você conhece também entregam. E no caso, o sensor desse mouse é o PAW 3395. Eu enfatizei os pesos do mouse porque eu era uma pessoa que não entendia qual era o apelo de mouses mais leves. Mas agora eu entendo e eu percebo como a inércia pode, mesmo em corpos pequenos, ser uma grande aliada ou uma grande vilã. Ele acompanha também alguns adesivos de grip e também alguns pads extras que eu nunca utilizei, mas eu tenho amigos que já gastaram alguns conjuntos de pads para o mouse, então eu achei legal trazer isso junto. E no meu modelo eu já apliquei os pads de grip em algumas partes do mouse, não em todas, porém eu senti bastante diferença em utilizar elas. E a estética do mouse também acaba mudando um pouquinho. Ambos, teclado e mouse, assim como o cooler do computador, eu comprei no AliExpress. O cooler demorou um pouquinho mais na época, mas ele também não demorou mais do que 20 dias, assim como o mouse e o teclado. Essa atualização, assim como o Exodia, não busca mostrar para vocês qual é a coisa mais barata para se comprar. Eu quero sempre o melhor custo-benefício. E não necessariamente o melhor custo-benefício é gastar menos, e sim a ter o melhor upgrade pelo mínimo que você pode gastar. Como eu falei, eu não sou a pessoa que vocês vão ver gastando muito num periférico
magnético que é desnecessário. Para mouses, eu sei que tem o Logitech X2 Super Strike, Pro X2 Super Strike, não lembro agora o nome, que já tem switches magnéticos no mouse. Porém, ele custa mais de R$ 1.000 e eu nunca vou recomendar alguma coisa desse tipo para vocês. Pode ser que por alguma loucura eu até compre, mas eu jamais recomendarei. E mesmo esses dois produtos que eu mostrei para vocês, eu acho que não são tão baratos, ainda tem opções mais baratas que vão entregar a mesma experiência para vocês. Isso é o que eu pude comprar, e sinceramente eu não acho nem que vocês precisam comprar o Switch diferente como eu comprei, só o TAC 75 do jeito que ele vem já tá sensacional. No final das contas, a escolha mesmo técnica leva muito o lado pessoal de quem tá jogando. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Eu fui desligar agora a gravação e eu percebi que eu gravei o tempo inteiro com o Audacity aqui na tela do computador. Eu não vou fazer essa gravação. Vai ficar esse erro aí pra vocês verem. Tchau, tchau.